Oi meninas, boa noite. Qual será o pedido de hoje? Acho que eu queria um frango com bacon e uma porçãozinha de orgulho. Ixi, ela veio forte, hein? Forte. Me traz uma dose de potência. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Fine light in the beautiful sea. I choose to. Oi, gente! Estamos aqui em mais um episódio do Espetinho de Quinta, aqui pela Rádio FT-FM 96,9 e também nas plataformas digitais no Spotify, YouTube e Google Podcasts. Então sigam a gente lá, @Espetinho de Quinta. E hoje estamos gravando o episódio no dia 28 de junho. O Dia do Orgulho da Comunidade LGBTQIAPN+, que representa lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, queer, intersexo, assexuais, pansexuais e não binários. E esse sinalzinho de mais aí, gente, é para abranger toda a pluralidade das orientações sexuais e variações de gênero. E não, nós não vamos explicar o que cada palavrinha dessa significa, porque dá uma googlada aí, entra em qualquer rede social e vocês vão encontrar definições e posts e muito material para que vocês conheçam o que cada palavra dessa significa. Faça também a sua parte. Porque hoje nós estamos aqui para falar sobre o processo de ser uma pessoa LGBT, vou aqui reduzir um pouco a sigla, na nossa sociedade e dentro ali das pessoas que estão na nossa geração, né? Por termos um público de pessoas, um grande público de pessoas que se consideram dentro dessa comunidade, né? O Espetinho de Quinta vem trazer essa pauta. Além disso, a gente convive, né, amiga, todos os dias com pessoas que também são membros dessa comunidade, que estão nessa comunidade. E para além, se você não sabia, agora você está sabendo, o Espetinho de Quinta é um programa, sim, alinhado às pautas LGBT e, sim, um programa que prega o respeito. E como nem eu, nem Camille Xinguari somos membros dessa comunidade, a gente faz parte, então a gente queria muito falar, mas percebemos que a gente precisava de alguém que fosse de dentro para falar sobre. A gente traz essa pessoa que é maravilhosa. Chamo até de alma gêmea. A gente tem um dia de diferença de aniversário, menos de 24 horas, que é o meu querido Dilson. Bem-vindo, amigo, ao nosso espetinho. Obrigado. Obrigado pelo convite, Dandra. Obrigado pelo convite, Camila. Minha Camille Xinguari. Não sei mais chamar de outro jeito. Eu não consigo, gente. Eu já tentei ser séria, falar Camila. Não dá. Não dá. Situações formais é que vai ser mais complicado. Doutora. Ela é minha advogada. Doutora Camille. Mas eu fico muito feliz de falar, né? De falar nesse Dia do Orgulho, da gente bater esse papo. E já fiquei feliz da forma como vocês introduziram sobre a curiosidade das pessoas, para que as pessoas possam ir e buscar o que é cada letrinha. Porque a gente que tem acesso a conhecimento, que tem acesso à internet, a gente tem essa possibilidade, nós temos a possibilidade. Total. Então, aguardar com que pessoas de minoria estejam o tempo todo explicando o que são as coisas, né? Que é aquela vivências que podem, situações que podem ser acessadas através da internet, através da palma do celular ali, na palma da nossa mão. Isso cansa, né, as pessoas. Com certeza. Então, assim, antes de entrar no assunto, porque eu já tô, né, entrando, né?
Eu quero me apresentar. Se apresente. Eu me chamo Dilson, eu sou servidor público, eu sou membro da comunidade LGBT, eu sou um homem gay cis, né? Sou membro do coletivo Somos, milito no coletivo Somos e também sou recentemente vinculado ao Centro de Direitos Humanos de Palmas. Então a gente está aí nessa luta, aprendendo todo dia um pouco, estudando um pouco para se entender e entender como que posso colaborar aí na comunidade, no coletivo. Exato. E, O homem é engajado. amiga, eu falei... Eu sou suspeita pra falar. Ah, Aqui a gente só traz gente que... O homem tem peso. Eu tô até nervosa pra essa entrevista. E como o nosso programa, a gente tem ali essa base estrutural, esse tema guarda-chuva, desse processo de adultecimento, né? Do processo da vida adulta, como a gente vai chegando. A nossa primeira pergunta aqui pro Dilson vai ser como foi para ele, né, dentro da história dele, se reconhecer como uma pessoa, né, dentro da comunidade LGBT, como uma pessoa dessa comunidade, e como foi, assim, se autoafirmar, que é o depois, né? Eu tenho uma história também com um amigo meu que ele fala assim, falou para mim uma vez que é muito difícil, vou usar o termo, mas não gosto dele, assumir para as pessoas a sua sexualidade, sua orientação e tal. Mas é mais difícil ainda assumir para si mesmo. Então, já que todos nós, pessoas, quando estamos adultecendo, amadurecendo, chegando na vida adulta, a gente passa por várias questões, eu acredito que essas questões ainda tenham um peso um pouco maior quando entra uma questão de sexualidade, né, ali para ser discutida, e algo que é tão íntimo que nós duas, como pessoas héteras, não precisamos passar por isso Não precisa anunciar. nesse Não ponto. precisa expor. E o Dilson precisou passar por todo esse processo. Eu gosto de falar que o hétero não tem chá de revelação. Não tem. Ele não precisa passar por um chá de revelação. E espero que nós caminhemos para uma sociedade onde nós não seja mais necessário. Concordo. Onde a sexualidade de uma pessoa ela não seja necessariamente assumida. E aí eu gosto de usar um substituto para essa palavra. Eu vou te propor um substituto para essa palavra. Eu gosto de falar que a sexualidade pode ser ostentada. Ostentada. Porque ninguém ostenta algo que é ruim. Que é ruim. É verdade. Ninguém ostenta algo que é ruim. Nós assumimos algo que é um peso, algo que é uma responsabilidade. Um defeito, uma falha. E a língua, como qualquer outro elemento social, ela serve a uma classe que domina, Sei. a uma classe que faz a estrutura, que move as estruturas para aqueles valores e aquele estilo de sociedade que a beneficia. Ela tem Então, seus o discurso, vícios. as palavras, né? As palavras, elas são essenciais e elas podem ser acolhedoras e podem ser segregadoras. Então, a escolha dessas palavras e aquilo que é associado com o fato de ser LGBT, em geral, né, são palavras depreciativas. Sim. É claro que existem expressões que a comunidade, com o decorrer do tempo, foi tomando para si, foi se empoderando delas e retirando o caráter violento, pejorativo. E esse caráter pejorativo que vai sendo tirado é porque o Livro Devasso no Paraíso, ele fala, tem um trecho que fala sobre uma dicotomia muito interessante. E não é bem uma dicotomia, mas são dois instrumentos. Sim. Um instrumento ideológico, que é o preconceito, Sim. e um instrumento prático e social, que é a discriminação. Sim. Certo? E a discriminação, ela vem como uma consequência da inserção social do preconceito. Isso. O preconceito vem fazer com que as pessoas tenham aqueles conceitos concebidos e bem
cristalizados Isso. e chancelados. Porque muitas vezes a gente pensa assim, caímos naquela coisa rasa, é o preconceito de analisar só a constituição da palavra. Aham. E esquecemos que esse preconceito, ele não só é cristalizado, como ele é passado de geração em geração. Ele é firmado, né? E ele é uma herança. chancelado. É uma herança. E ele é chancelado pela religião, ele é chancelado pela autoridade, ele é chancelado pelos costumes, ele vai sendo chancelado pelas instituições também. Pra Isso. sempre favorecer quem tá lá em cima. Exatamente. E esse preconceito, ele imbui nas pessoas aqueles valores, né? E esses valores fazem com que elas ajam de maneira discriminatória. Discriminatória, exatamente. Então, o agir daquelas pessoas se torna natural. E é natural que eu tô falando é bem entre aspas. Aham. Tá? É natural, porque é natural Da pessoa. dela agir de Daquele maneira jeito. discriminatória, porque a concepção dela foi forjada Dentro de daquela maneira estrutura. preconceituosa, dentro daquela estrutura. Exatamente. E aí desnudar todas essas questões. Eu gosto desse mesmo livro, um dos primeiros capítulos dele fala sobre a introdução de um lubrificante íntimo específico no Brasil. Né? Não vou falar a marca porque não Sim, chama, mas ele é conheço- bem famoso. conheço Quando a ele foi história. introduzido no Brasil, ele não pôde ter no rótulo dele que era lubrificante íntimo. Teve que ser vendido como gel massageador. Uhum. Teve que ser retirado do rótulo dele. Porque nós vivemos uma hipocrisia muito grande enquanto Constituição da Sociedade Brasileira. Extrema. Nós somos uma nação extremamente sexualizada. Isso. Que as pessoas estão o tempo todo ostentando o sexo e a virilidade ou o desempenho sexual. E ao mesmo tempo, nós não falamos sobre sexo, nós não falamos sobre sexualidade, nós não falamos sobre gênero, Leva não falamos sobre como papéis de tabu. gênero. E tudo vira um grande tabu. E todo mundo fica meio que usando o tocantinês moco, Isso. um do lado do outro, né? Se podando ali. Meu Deus, e agora? Nossa. E aí no ponto que você falou na pergunta, e por que eu quis fazer essa introdução, é porque você percebe, e esse processo individual, ele apesar de ser muito solitário, ele é solitário, mas tem outras pessoas, várias pessoas Envolvidas, vivendo aquele processo. Existe uma estrutura que cai sobre você. E aí, quando você pergunta sobre o meu processo de me entender, é engraçado que depois de adulto, depois de entendido, né, depois disso naturalizado, eu comecei a perceber situações da infância. Existia algo de diferente em mim em relação às outras pessoas ou outras crianças que eu convivia, que eu não conseguia saber, que eu não conseguia compreender, que eu não conseguia explicar. Sim. Né? E essas afinidades e tudo isso só depois, com muita terapia, eu fui entender esses momentos. Por quê? Isso fez com que toda aquela estrutura familiar que foi criado com base nesses valores, que trouxe toda essa carga preconceituosa, apesar de me amarem, o comportamento deles passava um sinal trocado. Sim. Porque eles não sabiam lidar. O seio familiar não sabia lidar. Né? E era algo que era muito evidente. Porque a criança é muito espontânea. É muito espontânea, né? Eu não queria brincar das mesmas coisas. Eu queria ouvir o disco da Xuxa. Né? E aí até a Xuxa virou uma coisa muito referência para a maioria dos LGBTs na minha faixa etária. Verdade. Porque onde você vê algo colorido, uma pessoa cantando, dançando, livre. Porque o que a gente ouvia da família senta igual homem, não dança, não chora, não expressa sentimentos. Amigo, você falou uma coisa que esses dias eu tava vendo um reel falando da origem da palavra gay, né?
E eu não conhecia. Não conhecia, apesar de eu estar aí há muito tempo estudando tanta coisa, lendo tanto, não sabia dessa origem. E ela vem, o Reel era um vídeo da Carmen Miranda cantando uma música em inglês, né? Quando ela estava ali no auge da fama em Hollywood, que vai falando do que é ser gay. E você acabou de falar, era uma coisa mais alegre, mais feliz. E o gay vem de definir pessoas que eram mais alegres, mais felizes. E com o tempo ele ganhou um peso, né? A palavra ganhou ali um sentido pejorativo, que era do homem feminino, né? Do homem, assim, com aspectos femininos, né? Porque aí a gente também já entra nessa discussão do que é feminino, o que é masculino. Ó Senhor Jesus, muitas águas vão rolar. São os papéis de gênero, né? Isso, exatamente. As pessoas são colocadas em papéis de gênero. E até a palavra gay, na ideia de alegre... Vem cá, por que eu, por ser gay, necessariamente eu sou alegre? Se eu tenho que lutar contra toda uma estrutura, sabe? Eu lembro, a primeira referência LGBT que eu tive e que eu me recordo diretamente LGBT era um personagem do Floriano Peixoto. Não me lembro qual a novela, porque eu sempre fui noveleiro. Hoje em dia não tô exercendo tanto assim, mas sempre fui noveleiro, desde criança. Era a Sarita. Ele fazia travesti Sarita. Eu não me lembro agora qual era a novela. Eu sei, mas eu também não lembro. Não me lembro qual a novela. Mas a travesti, ele era muito estereotipado. Ele era... Explode coração. Explode coração. Explode coração. Eu tava na dúvida. Ela é a pesquisadora, viu? Ótimo, sempre maravilha. Quando surge uma coisa que eu falo, gente, não lembro o nome. É a produção do programa. Aí ela... É a produção do programa correndo. Mas, assim, e essa novela foi muito emblemática, porque trouxe... foi a primeira novela da Glória Pérez depois do retorno dela. E trouxe tanto o personagem do Floriano Peixoto, quanto outros temas de relevância social. Sim. E o que eu via? As pessoas se dirigirem e falarem da Sarita. Eu, uma criança gay, nortista, no meio da década de 90. No nortão do país. Exatamente, no nortão do país. Então, o que eu ouvia era as pessoas xingando, as pessoas dizendo que iriam desligar a TV, que aquilo era horrível de estar em uma novela, em rede nacional. Quando eu olhava para aquilo, o que eu dizia? Quero ser tudo menos isso. Menos isso. Porque é ruim. E aquilo péssimo. me aterrorizava. Porque é ruim, porque é péssimo. Só que tudo aquilo que a Sarita representava, para mim, me encantava. E aquele sentimento criava uma contradição. E essa contradição, e essa dor, e esse sofrimento, ele foi me acompanhando. Porque chega a adolescência, os meninos, a gente cresce, a gente começa a se interessar, Sim. começa a descobrir o nosso corpo, começa a descobrir o prazer. E ganhar autonomia. Porque, assim, o que eu vejo, né, acho que dos nossos amigos, todo mundo ali, você vai chegando à adolescência, e quando você começa a meio que ganhar um pouco de autonomia e perceber um pouco em você e começar a tomar força, é que começam a vir essas questões, e aí as pessoas ficam às vezes lutando ou contra, né? Ou de fato encaram ali, tomam a coragem de se assumir, de se ostentar o termo. E porque vem junto com essa autonomia que a adolescência traz, de pessoas que estão ainda completamente, meu Deus do céu, um adolescente, né? Tão dependente ainda, mas que é a construção, né, da personalidade, é no ensino médio que a gente quer se destacar, todo mundo ali é colocado, na verdade... pelas experiências dos meus amigos, no ensino médio a gente quer fazer parte de um grupinho. Sim. Então a gente, às vezes, eu tenho um amigo, Daniel até, que a revelação dele primeiro foi pra mim.
E ele me falou assim, amiga, eu passei licença poética aqui, ele sempre me autoriza eu falar dessa história dele. Que ele falou assim, eu passei a vida, eu era muito do destaque, eu era conhecido, e eu passei a minha vida toda tentando me encaixar. E com medo de pensar, de olhar pra dentro. Então, assim, eu acho que você tem tentado trazer pra gente mais ou menos isso, né, amigo? A gente cria um medo de olhar pra dentro, porque você olha, porque os seus desejos e as suas ficam muito mais evidentes ali na adolescência. Eles vêm. Porque começa a sua maturação sexual, você começa aquele... E aí eu vi as meninas interessadas pelos meninos bonitos e eu tinha que guardar Pra você, o meu o interesse, seu interesse também. enquanto performava a heterossexualidade que queriam que eu performasse. Por elas. Se encaixar naquele Pra padrãozinho. encaixar naquele padrão. Eu acho que eu já Porque disse. você cria... por isso que o ambiente familiar e o ambiente da criança, ele precisa ser um ambiente diverso. Ele precisa ser um ambiente onde a criança ele percebe que ele pode se expressar de maneira livre, certo? De maneira livre nos caracteres individuais dele, sem sentir toda essa repressão, sem sentir essa tensão. Porque senão ele cria... Assim, é claro que existem posturas e posturas. Sim. Estou aqui falando de um processo individual. Sim. Eu me fechei porque eu queria gerar uma expectativa, suprir uma expectativa. E suprir essa expectativa que eu nunca conseguia suprir foi minando a minha autoestima. E aí vai minando e você vai ficando dependente dos reforços dos outros. Sim. E aí você quer compensar. Aí entra naquela estrutura da compensação. E nós levamos esse pensamento, essa distorção cognitiva durante muito tempo. Porque se todos aqueles valores externos a você dizem que o que você sente é errado, como você se porta é errado, que aquilo é abominável, como é que você vai conseguir ostentar com orgulho? Como é que a gente pode falar de orgulho? De orgulho. E por que é tão importante a palavra orgulho? Usar a palavra orgulho na data de hoje, usar a palavra orgulho não só na data de hoje, né, mas em todos os momentos que a gente vai falar de ser LGBT e das vivências LGBT, são importantes porque a gente precisa quebrar todo um modelo mental que foi trazido pra gente na primeira infância. Sim, que te faz ser completamente sem orgulho, perder aquilo, te retira todo o seu poder, a possibilidade de você se orgulhar de quem você é. Que é uma das coisas mais importantes da vida, acho que é uma das coisas que mais tocam qualquer pessoa, de seguir em qualquer rumo. E você tocou nesse ponto de como a gente compensa, né? Era um outro ponto que a gente queria falar com você. Nesse processo de, cheguei na vida adulta, vou começar a trabalhar, né? Começam vir os relacionamentos, né? Escolha de faculdade e tal, emprego, concurso, né? As coisas da vida. Em como, talvez, a necessidade de compensar. Tem aquela história assim de tem sempre que ser 2 vezes melhor, né? Eu, como uma mulher negra, eu digo desse lugar que sim, eu percebo o quanto eu preciso organizar o meu comportamento. Eu não posso ser assim, fulana pode, eu não posso, porque se eu me comportar dessa forma, eu vou ser julgada disso, disso e disso. Ela não vai, porque ela não tem a cor da pele que eu tenho, ou um homem não vai, porque ele é um homem. Então, assim, a gente cria mecanismos para que a gente compense a forma com que a sociedade nos olha, nos julga, nos condena, né? Como se nós estivéssemos devendo alguma coisa para essa sociedade. Esse episódio tá bom, né, gente? Uma maravilha.
E a gente falou tanto e falou tanta coisa importante e interessante, né? Conversa de comadinhas, que a gente resolveu dividir esse episódio em dois. Então a gente vai ter o parte um e o parte 2 do episódio sobre orgulho LGBT. Então, já anotem na agendinha que na próxima quinta-feira a gente vem com a parte 2, hein? Então não desgrudem. Tchau!